Primeiramente, eu sou a Maria Tereza, estudante do primeiro ano do ensino médio, integrado ao curso de administração no campus Osório. E ao meu lado, como vocês também, tem o Ronald Rocha, perdão, e é do terceiro ano, integrado ao curso de administração também. Nós dois somos bolsistas do projeto Políticas Públicas de Ações Afirmativas, mapeamento no campus Osório, que consiste em mapear, entender e estudar sobre essas ações que fazem parte do cotidiano de da grande maioria dos estudantes do nosso meio escolar, né? Então, nosso projeto é mediado pela professora Kathleen, e eu acho que agora o Ronald pode agradecer a tua participação e falar um pouquinho de ti também. Olá, boa tarde. Agradeço muito a tua presença hoje, tu ter aceitado o nosso convite. É de imensa gratidão nossa, tipo, tu complementar com a tua fala, sabe, com a tua experiência e vivência sobre esse meio e sobre o tema apresentado no bate-papo. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a tua trajetória até aqui. Então, boa tarde para vocês, é um prazer estar aqui, prazer conhecer vocês, é um prazer receber vocês aqui na minha casa. Pena que não dá para servir cafezinho, não dá para servir nada. Sou muito amiga da Kathleen já, mais de uma década que a gente se conhece, então é muito bom fazer coisas, né, junto com essas pessoas que a gente conhece e que compõem a nossa vida. Então, minha trajetória ela é longa, sabe? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, quando a gente começa a trabalhar com 14 anos, acho que a gente acaba com uma bagagem maior, né? E nunca parei de trabalhar, né? De 14 anos até aqui, eu sigo trabalhando. Então, acaba que a trajetória da gente fica grande, assim, para contar. Mas vou resumir. O meu nome é Amanda, eu sou professora hoje, eu estou professora hoje na Universidade Federal do Rio Grande, na FURG. Sou professora do programa de pós-graduação em educação, também lá da Universidade Federal do Rio Grande. Sou uma militante, uma feminista, que tenho experiência aí no campo da educação, trabalho com feminismo, com desigualdade, componho o grupo de pesquisa Lélia Gonzalez e a comunidade feminista da América Latina, o TELAR, né? El TELAR, que seria em espanhol. E junto aí com as companheiras, a gente vem há alguns anos fazendo várias reivindicações para melhoria, né, da vida das mulheres, tanto na militância, na pesquisa militante, como na academia. Isso tudo se mistura, né? Isso tudo é feito tudo junto e misturado. Então, é sempre desse lugar que eu falo, né? Desse lugar de uma mulher que é da classe trabalhadora e que é uma militante e que acredita que a gente pode ser um país melhor. Podemos ser um país melhor, podemos ter mais oportunidades, mais igualdade. Então, a gente levou esse banho de água fria em 2018, né, com a eleição de 2018. Nós tivemos um grande retrocesso aí, mas a gente está acreditando que ano que vem muitas coisas acontecerão. Já trabalhei no ensino médio, já trabalhei no IFE, ali de Sapucaia, então tenho experiência aí com o ensino médio também, e acho muito gratificante trabalhar com vocês no ensino médio, porque o tempo passa muito rápido, então daqui um pouco a gente vê vocês já estão adultos aí trabalhando, fazendo um monte de coisa, então isso é muito, muito bom. E sou toda ouvidos aí para que eu puder contribuir com o trabalho de vocês. A nossa primeira pergunta para ti, eu acho que para começar, né, para entender de uma maneira mais abrangente, é para saber o que é o feminismo.
em si, o que é um movimento. Obrigada. Bom, eu vou começar com uma questão, uma fala que eu escuto muito por aí, que é o seguinte, ó. Ai, Amanda, eu sou contra os ismos. Sou contra qualquer ismo. Sou contra o feminismo, o machismo. Então, ela é uma fala muito equivocada, né? Porque ela vai aí no imaginário popular, o feminismo ele é o contrário do machismo. E isso não é em absolutamente, não tem lógica. Pensar isso não tem a menor lógica, né? O feminismo não é o contrário do machismo. O feminismo é um movimento organizado de mulheres. Então, por isso que hoje a gente diz que existem muitos feminismos, né? Porque nós não somos um movimento só e um movimento uniforme, com só uma voz, com só uma pauta. Nós hoje somos, sempre fomos, né? Mas hoje isso é muito mais nomeado e reivindicado. Então, nós somos um movimento social de mulheres organizado e que busca, através do movimento de denúncia e anúncio, quer dizer, na medida que o movimento denuncia muitas questões difíceis, como questão de violência, como questões de assédio, como questões de desigualdade salarial entre homens e mulheres. Na medida em que a gente vai denunciando todas essas questões, o movimento também vai anunciando possibilidades. E quando o movimento faz esse giro aí, ele é um movimento, então, que beneficia todas as pessoas, beneficia as mulheres e também beneficia os homens. Ele é um movimento plural, democrático e que vai buscar, sobretudo, a igualdade, a dignidade e a justiça. E falamos, sobretudo, que homens e mulheres não pode haver esse abismo entre um e outro, né? Entre um sexo e outro. Então, te diria assim, a grosso modo, o que é um movimento, o que é o feminismo? O feminismo é um movimento de mulheres. Quando que ele inicia, a gente não sabe, a gente não tem como datar o feminismo, porque sempre quando a gente vai ler e vai procurar e vai conhecer, nós percebemos que sempre houveram mulheres que destoavam, pode-se dizer assim, destoavam da galera, né? Então, é umas mulheres assim que, tipo, não queriam fazer o que era para fazer, o que a sociedade falava para fazer, não queriam uma porção de coisas, que sempre estava reivindicando alguma coisa. Então, o movimento feminista sempre existiu em várias épocas, na Grécia, nas sociedades maias, nas sociedades indígenas aqui no Brasil, né? Que foram devastadas aí com a invasão dos portugueses. Então, sempre houve feminismos, né? A questão é que faz pouco tempo, no tempo histórico, que nós começamos a registrar esse movimento, sistematizar o que é feito nesse movimento. Então, nós temos há pouco obras feministas importantes, como O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, e muitos outros, mas não quer dizer que o movimento feminista inicie aí, nem tampouco termine em algum lugar. Ele é um movimento mesmo que existe há muito tempo e essas mulheres deixam um legado para nós muito importante de que a luta é preciso a gente lutar e que sim, as coisas podem ser melhor.
nosso segundo questionamento seria qual é a relação entre as ações afirmativas e o feminismo, onde esses dois temas se encaixam. Tá, muito bem. Nós temos as ações afirmativas, vocês sabem disso, né? Com certeza, vocês são estudantes da Kathleen. As políticas de ações afirmativas, elas iniciam no Brasil a partir da chegada dos governos progressistas. E aqui eu estou chamando de governos progressistas os governos de Lula e Dilma, né, do Partido dos Trabalhadores. Então, foi aí que a gente passa a ter políticas de ações afirmativas firmadas mesmo, né, pelo Estado. O Estado vai dizer, olha só, tem que fazer. Não estou dizendo aqui que as ações afirmativas cheguem com os governos progressistas. Não, de forma alguma. As ações, elas já vêm sendo feitas desde muito tempo, né? Desde quando a gente não estava por aqui. Então, Lélia Gonzalez é uma dessas mulheres que vai fazer e vai falar sobre ações afirmativas, sobre políticas de inclusão, sobre a reparação com as populações negras, periféricas e trabalhadoras, lá na década de 60 e 70 ainda. A gente vai ter o Abdia Nascimento, que vai também falar sobre isso, lá na década de 60, 70, 80. A gente tem a Maria Beatriz Nascimento, falando aí até 95, que é a data que ela morre. Então, nós temos um movimento grande de pessoas, de intelectuais, de militantes do movimento negro que sempre esteve pensando, discutindo, formulando e reclamando ao Estado, fazendo um movimento de pedir ao Estado, não de pedir porque pedir, não, de reivindicar mesmo do Estado, de dizer para o Estado, olha só, nós precisamos de políticas de reparação, porque nós tivemos 350 anos de escravidão. E isso não pode ser negado. Não dá para a gente dizer, pois é, mas aí todo mundo foi libertado, então, no 13 de maio, e agora todo mundo pode ser o que quiser, agora todo mundo tem os direitos iguais. A gente sabe que não é bem assim. Não é. A oportunidade que tem um menino negro da periferia, da favela de uma cidade, é muito diferente do que a oportunidade que tem um menino que nasceu no mesmo ano que ele, mas que é branco e vive num bairro de classe média alta e que está bem longe da violência policial, da violência social, está longe do racismo. Não são oportunidades iguais. Começando pela comida, né? Que na casa do menino pobre que mora na favela é pouca. Começando pela roupa, que na casa do menino pobre é pouca. Então, pela saúde, pela segurança pública, pela escola. Por que a gente tem no Brasil um sistema quase de segregação escolar, né? Que brancos estudam em uma escola e pretos estudam em outra escola. Então, aí a gente já vai vendo que mesmo o Estado brasileiro não sendo um Estado que teve políticas de segregação, como teve no sul dos Estados Unidos, ou como teve o sistema de apartheid na África do Sul, nós temos uma sociedade que sim coloca negros e não negros em lugares bem diferentes da sociedade. E as ações afirmativas vêm para um pouco fazer um movimento de dar uma organizada nessa balança, e que para dizer o seguinte, ó, bom, esse menino pobre que comeu menos, que teve uma saúde
não teve uma assistência de saúde como deveria, não teve uma educação básica de qualidade, para que ele possa também ter algumas oportunidades. Uma delas é de entrar na universidade. Então, impulsionados pelo movimento negro, os governos progressistas assinaram as ações afirmativas, né? Que são as cotas, que são as reservas de vagas. E, assim, a gente entende que nós vamos escurecendo, literalmente escurecendo a universidade, empretecendo os lugares de poder, e assim a gente pode ir contando uma outra história. E aonde é que as ações afirmativas elas se encontram, né, em alguma medida, com o feminismo? Porque são dois movimentos, né? O movimento negro, que vai fazer uma luta muito forte pelas ações afirmativas, e também um movimento feminista que vai fazer uma luta muito ferrenha aí, contra o patriarcado. Então, são dois movimentos de classes periféricas, né? Eu tenho um livro aqui, se eu achar até vou mostrar para vocês, que chama aqui, Cidadã de Segunda Classe. Ele é um livro bem interessante de uma autora africana, que vai dizer que a mulher é uma cidadã de segunda classe, né? Ou de segunda categoria, a gente poderia dizer assim. E é exatamente isso, né? Então se junta aí o movimento de mulheres que vai compreender isso, né? Que sim, existe o cidadão e existe as pessoas do primeiro escalão da sociedade, que são os homens brancos, heterossexuais e com um relativo poder, né? E tem todo o resto. Então, eu acho que eles se unem aí, as ações afirmativas e o movimento de mulheres, porque as ações afirmativas também é um movimento que é feito dentro do movimento feminista. E aí eu vou mostrar para vocês um outro livro, que é dessa mulher aqui, ó. Se vocês não conhecem, leiam ela em algum momento, Lélia Gonzalez. E aqui a gente tem as obras reunidas dela, Primavera para as Rosas Negras. E ela vai falar aqui sobre a luta pelas políticas de ações afirmativas. Então, ela foi uma feminista brasileira, uma feminista que atuava profundamente aí dentro do movimento negro e que vai fazer, então, esse diálogo, né, entre movimento negro e movimento feminista. E daí, desse embrião aí, vai surgir as nossas políticas de ações afirmativas que estão hoje sendo profundamente um movimento muito forte para terminar, né, uma raiva muito grande dessas políticas e que a gente entende que elas são muito importantes e que elas devem existir. Não sei se respondi a pergunta, vocês podem dizer, não, a gente ficou ainda com alguma dúvida ou alguma questão que não ficou bem. Gostei muito das pessoas que tu citou, principalmente a última, eu conhecia só por nome por cima, mas não do livro dela e das obras. Essa aqui. Inclusive, o grupo de pesquisa que eu faço parte se chama Grupo Lélia Gonzalez. A gente tem uma página no Insta e no Face, e a gente faz várias atividades. Esse mês da mulher nós estamos com uma atividade sobre turbante. O que é turbante, né? Por que a gente usa? Qual é a história dele? E são dia 30 e 31, e depois dia 24 e 25 a gente tem um mini curso sobre violência contra as mulheres.
E sexta-feira a gente tem uma live, O Legado de Marielle Franco. Então, ela é uma autora, assim, muito completa, muito importante, assim, para que vocês conheçam. Ela é uma mulher, de fato, impressionante. Ela é uma intérprete do Brasil, assim, que foi muito tempo silenciada, né? Muito tempo a gente não conhecia essa mulher e a gente tem feito um trabalho para que ela seja não só conhecida, mas seja mais conhecida, bem conhecida, lida e respeitada, né? Como reconhecida como uma intérprete do Brasil. É muito importante a tua fala sobre essas mulheres tu mostrar pra gente, porque infelizmente é algo que a gente sabe que não é muito mostrado, tipo, quando é um professor, até em escolas mesmo, ou em referências tipo de casa, nunca são mulheres como autoras, nunca são trabalhos feministas ou de questões raciais. São sempre, na história, são sempre deixados de lado ou fingidos que não existe, que não tem valor. Então é realmente muito importante para nós que tu mostre e demonstre que essas pessoas existem e que elas merecem ser respeitadas, como tu disse sobre a Alex. A nossa terceira questão é sobre um assunto que foi e está sendo ainda bastante falado, que é talvez um pouco polêmico por causa da falta de entendimento, e é esse debater sobre o gênero nas escolas, principalmente, é debater sobre a tal ideologia de gênero. A gente queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Então, pessoal, falar sobre essa questão da ideologia de gênero é problemática, porque nós tivemos, então, a eleição em 2018 e nós entendíamos que a eleição ia ter... Quando a eleição terminasse, né, o presidente eleito, ele sairia de campanha e passaria a ser o presidente da República. Mas ele seguiu em campanha, né? Em campanha política. Que é assim, falando no megafone, falando, né? E botando fogo, né? Em algumas coisas que tampouco ele tem conhecimento. Então, realmente, nós vivemos um tempo muito sombrio, né? Um momento em que estão no governo aí os terraplanistas. Veja vocês que coisa interessante, né? 2021 e o pessoal acha que a Terra é plana e que se toma vacina vira jacaré. Eu tenho um filho de 9 anos e ele não vê a menor lógica nisso, né? Primeiro porque ele cresceu tomando vacina, né? Porque o Brasil tem uma política pública de vacinação uma das melhores do mundo, diga-se de passagem. Então, vocês conhecem o Zé Gotinha, né? Veja que coisa interessante. Vocês conhecem, eu conheço, ele conhece. Então, ele já tem 3 gerações que conhecem o Zé Gotinha, que vai no posto tomar sua vacina. Então, o que eu quero dizer? Que, veja, discutir com pessoas que acham que toma vacina e vira jacaré, que em 2020 acha que a Terra é plana. Olha que incrível. Acreditar que a gente vai correndo, ou andando, ou de carro, a gente vai até que a gente chega no fim do mundo, onde tem um abismo. E acaba o mundo. Isso é uma coisa assim tão assim surreal, né? É uma coisa que a gente diz, será mesmo que alguém acredita nisso? Mas esse é o momento em que nós estamos vivendo. E também tem, né? Tem o tomar vacina e virar jacaré, e tem o outro que toma vacina e aí entra um chip dentro da gente, né? Que os chineses mandaram colocar para fazer como é que fala? Para nos monitorar. Como se já não tivessem feito isso há muito tempo aqui com o celular, né?
Então, gente, a esteira da discussão dessa ideologia de gênero vem aí, vem daí. É só para dizer, assim, para a gente começar um diálogo que, assim, ó, é difícil fazer um diálogo com a galera que acredita que a Terra é plana, que a gente termina ela e joga uma garrafa e some, né? A garrafa some porque a Terra terminou. Então, aí, sabe? Então, falar sobre ideologia de gênero é uma coisa que chega a doer, assim, no ouvido, porque, a priori, se a gente for dizer assim, ó, a grosso modo, meu filho de 9 anos me pergunta, mamãe, o que é ideologia? Bom, eu posso dizer para ele, assim, ó, bem didaticamente, olha, meu filho, a ideologia é um conjunto de ideias que compõem, né, uma pessoa, um movimento, é isso, para que, né, a gente consiga iniciar um debate. Então, dizer que tem uma ideologia de gênero, eu fico pensando, e não tem uma ideologia no governo que vai fazer essa fala tão dura, né? E vai nos declarar como, nossa, inimigos primeiros, né? Tudo tá dando errado porque existe um pessoal aí que trabalha com gênero nas escolas. E aí vai fazer uma verdadeira caça aí a quem faz ou fala sobre isso. Eu fico muito triste, assim, talvez primeiro fosse muito indignada com isso. Primeiro porque a docência, ela é um trabalho muito difícil, que nos exige muito estudo, exige muito trabalho. Então, ir dar aula, ter o que dizer, saber como dizer, avaliar o estudante, tudo isso são processos de alta complexidade. E agora, nos ensinos remotos, nós estamos vendo com mais nitidez a dificuldade do trabalho docente, porque os pais e as mães, incluindo eu, claro, não está conseguindo ensinar para os seus filhos ou resolver a vida educacional das crianças, né? Então a gente quer que as crianças vão para a escola, porque a gente não sabe ensinar. E veja, eu sou professora e não sei ensinar criança. Vê que situação. Então veja, o governo vai fazer esse ataque aí, e por isso que eu disse no início da minha fala que ele ganha a eleição, mas ele não larga a campanha, ele segue fazendo uma campanha muito forte. E aí eles compreendem, então, que o pessoal que fala sobre gênero está fazendo uma doutrinação nas escolas para que todo mundo vire viado. Gente, é difícil, né? Então é assim, ó, a terra é plana. 2, quem toma vacina vira jacaré. E 3, a classe docente do Brasil está fazendo as pessoas virarem gays. Para mim vai na mesma esteira da bobeira, entendeu? Do total vazio do nada. E vou explicar para vocês por quê. Eu sou professora há 24 anos, 26 anos que eu sou professora. E aí eu digo para os meus estudantes assim, pessoal, nós vamos ler um livro, vamos pegar esse aqui de novo, vamos ler esse livro aqui, Lélia Gonzalez, vocês vão ler o livro, vão fazer um fichamento. Vocês vão fazer um fichamento desse livro e nós vamos fazer um seminário. Seminário sobre Lélia Gonzalez, Primavera das Rosas Negras, daqui 3 meses, vocês têm 3 meses para ler esse livro. O que me acontece? Eu chego na aula, no dia marcado, para fazer o seminário, e recolher os fichamentos para poder fazer a avaliação, e tem muito aluno que, tipo, não leu.
Ai, professora, não li. Professor, meu gato morreu, meu cachorro fugiu. Então eu me compliquei e aí eu não consegui ler. O que eu quero dizer para vocês? Eu sou uma professora que às vezes não consigo fazer o meu estudante, a estudante que está na minha sala, ler um livro e fazer um fichamento para falar num seminário. Vocês acham mesmo que eu estou com todo esse poder de fazer alguém virar gay? Gente, eu não consigo fazer o pessoal ler um livro. Então, me parece uma besteira tão fora de cabimento uma coisa dessa, né? Que só mesmo um governo que acredita que a Terra é plana e que a gente vira jacaré ou bota um chip dentro da gente nas vacinas, que faz essa defesa aí e vai dizer desse negócio de ideologia de gênero, como se a fala dele estivesse desprovida de ideologia. Suspeito que essa galera nem sabe o que é ideologia. Suspeito. Muito da tua fala, tipo, eu gostaria de complementar algo a mais, mas eu não sei se eu estaria fugindo do tema. Mas há pouco tempo, o ex-presidente Lula Inácio da Silva acabou sendo liberado das acusações do STF, enfim. E eu ouvi muito como eu posso dizer, a frase, o questionamento, o efeito Lula. Uhum. Sabe? Que, tipo, o presidente acabou fazendo um discurso em uma live, o ex-presidente, claro, fez um discurso em uma live. Pouco tempo depois, o atual presidente acabou fazendo quase as mesmas coisas que foi dita pelo ex-presidente, sabe? E daí eu fico pensando que ele acabou, de certa forma, seguindo o que ele havia dito, sendo controverso o que eu havia dito, sendo que a gente está no momento que qualquer coisa que tu for falar pode estar sendo gravada, né? Então, da mesma forma, ele não pode se desmentir. Daí eu fiquei com essa coisa pensando, sabe? Uhum. Sim. Eu posso dizer para vocês que esse é um momento muito dramático que a gente passa, desde desde o fim do governo militar. Em 89, ali a gente tem as primeiras eleições, aí nós tivemos um governo de Collor e Itamar Franco, depois 2 governos de Fernando Henrique Cardoso, 2 governos de Lula e um governo e meio de Dilma Rousseff. E dentro deste período, esse é o pior momento político e social que a gente vive. Então, o que o Lula falou naquele pronunciamento? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi julgado ele foi condenado pela Polícia Federal de Curitiba, do estado do Paraná. E o STF disse que o seguinte, não, essa condenação aí tá muito estranha. A gente está entendendo que não houve uma imparcialidade aí nesse julgamento, porque depois o juiz que julgou virou ministro do atual governo. Então isso tudo, né, ficou meio ruim, ficou demais. E aí, então, ele faz esse pronunciamento, que foi um pronunciamento, inclusive, de 1h30, eu acompanhei todo o pronunciamento do Lula, e, de fato, naquela noite, no outro dia, o então presidente passou a usar máscara, e parece que foi visto usando álcool gel, mas aí passou 3 dias, já está sem máscara, já está fazendo aglomeração, já está dizendo que o vírus é uma ideologia de esquerda, sei lá o que mais, e aí o troço fica realmente muito difícil, né?
de novo, né? Isso vem nessa esteira desses pensamentos totalmente absurdos, né? Até para uma criança de 9 anos, são umas questões assim, está toda a ciência dizendo, use máscara, lavem as mãos, não façam aglomerações, né? E a gente vê justamente o governo aconselhando a fazer o contrário. Então, ele não usa máscara, faz aglomerações. Então, é realmente muito triste, né? É meio uma idade das trevas. Vocês que estão estudando história aí do ensino médio, né? Vocês estudaram o tempo, a era das trevas, e depois a gente vem com o iluminismo aí, né, sendo iluminado com questões científicas, e que daí nos pode dizer que nos abriu a nossa mente. Então, quem sabe, né? Quem sabe a gente, depois desse momento de trevas, a gente volte aí a um período minimamente insano, né? Mentalmente mais são, porque realmente é bem triste ver o que tá acontecendo. E aí eu penso que só tem um jeito de resolver isso, que é através da educação, né? Porque se tu tem uma educação de boa qualidade, tu não vai dizer que o mundo é plano. Tu não pode dizer uma bobagem dessa, né? Que o Galileu já morreu lá na Santa Inquisição, porque ele falava: olha, o mundo não é, a Terra não é plana, padres, vocês estão falando uma bobagem. Morreu, e aí depois de tudo isso vem esse pessoal dizendo isso. Então realmente tem que estudar, gente, tem que estudar e se pautar ali no conhecimento mesmo, para a gente poder debater, ou então, melhor do que isso, construir um outro mundo possível. Porque é bem difícil fazer um debate com esse nível de raciocínio, né? De jacaré, seja lá o que for. Realmente é bem quase impossível, eu diria. Como quarta pergunta, por que é tão importante discutir gênero e sexualidade? Principalmente no momento atual e politicamente também. Então, nesse momento, é um desafio, né? Discutir sobre isso, e porque está ficando perigoso falar sobre essas coisas, né? Está ficando perigoso, porque nós temos um governo declaradamente homofóbico, LGBTQI-fóbico, né? Isso tem nas falas deles, que vocês podem botar no Google lá, porque eu me nego a dizer de novo, né, a pronunciar algumas frases, né, tão terríveis dita. Mas por que a gente tem que falar sobre isso? Porque isso faz parte da vida, né? Isso compõe a vida, isso compõe a nossa existência. Então, precisa ser falado sobre isso, precisa ser entendido isso também como um campo político. O movimento feminista reivindica isso, né, que o nosso corpo é político. Então, nós efetivamente precisamos falar sobre isso por muitas questões, porque isso está na ordem do dia, isso está na ordem da nossa vida. E a escola fala de tantas coisas, né? A educação fala de muitas coisas. Então, a educação, e aí eu estou falando da educação como um campo científico, também fala sobre a questão da sexualidade, sobre a questão de gênero, e isso tem que ser compreendido com naturalidade, porque o campo científico é assim, né? Tem de tudo.
Tem os paleontólogos, que o meu filho adora, né? Que é o pessoal que fala sobre os dinossauros, ossos dos dinossauros. E ninguém entra numa discussão, por que tem que falar sobre os ossos dos dinossauros? Porque isso aí, eles existiram, eles passaram aqui nessa terra, né? E que deixaram seus fósseis por aí, e os cientistas estão fazendo o trabalho que é pesquisar, escrever e falar sobre isso. E o campo de gênero e sexualidade também. Dizer, nós existimos, portanto, a sexualidade existe. Quem tem problema com ela, aí que procure um analista, né? Esses homens adultos aí, um cidadão de 60 anos com problema, sabe? Com frenesi, porque estão falando sobre isso, porque eu sei que. Qual o problema? Isso nos compõe a nossa vida. Então, para mim é novamente uma ignorância, né? E é triste a ignorância no fato de ignorar coisas da vida, coisas que diz respeito ao nosso cotidiano enquanto seres humanos. E por isso tem que ser discutido. E se eu não conheço, ou se eu ainda não fui apresentada a muitas coisas, porque isso vem mudando com muita velocidade, eu preciso estar disposta a ouvir e a aprender também. Então, eu acredito que é isso. A gente precisa falar porque está na ordem, né, da nossa vida. Então, a ciência também tem que se ocupar disso, como a ciência tem que ocupar de todo o resto, né? Tem que ocupar aí os dentistas, tem que se ocupar de como vai botar os dentes da gente no lugar, do que faz com a cárie que está no dente da gente. Não tem como a gente chegar e dizer, não, para que dentista? Não, acho que não tem que falar sobre dente. Para que falar sobre dente? Porque eles estão aqui, acho que é isso, né? Eles estão aqui, a gente escova, se a gente não escova bem, dá uma baita dor, a gente tem que ir lá, o cara tem que anestesiar. Então tem que falar sobre dente, o dentista tem que falar. Então é isso, né? O campo científico fala sobre muitas coisas da ordem, né, do nosso cotidiano, incluindo gênero e sexualidade. E a gente vai continuar falando, né? Porque é isso. E como quinta pergunta, eu gostaria de saber como continuar a luta contra essa desigualdade, sabe? Nós tínhamos uma das frentes para combater as desigualdades são políticas públicas. Eu sou professora de políticas públicas e a gente vê um grande avanço do Brasil depois, a partir de 89. Não estou falando só dos governos progressistas, estou falando também de Fernando Henrique. Nós tivemos grandes avanços aí nesses últimos anos, né, em política pública. Obviamente que está mais forte as políticas públicas, elas foram mais contundentes na geração dos governos de Lula e Dilma. Por que isso? Porque quando eles chegam ao poder, eles não chegam sozinhos. Foi a primeira vez aí que nós tivemos ministros negros, ministras negras. A primeira professora a ser reitora numa universidade federal foi o Lula que empossou ela. Gente, olha que absurdo. Isso é uma vergonha, isso devia ser uma vergonha para nós. Como que num país igual o Brasil nós fomos ter uma reitora mulher negra só depois que os governos progressistas chegaram no poder? O que eu estou tentando dizer? Que quando os governos progressistas chegam, eles não chegam sozinhos. Eles chegam junto com os movimentos sociais. Porque eles foram tecidos
Esse foi o tecido social que esse partido foi construído. Ai, Amanda, então tu está tentando dizer então que tu é do PT e que tu está fazendo campanha para o PT? Não, eu estou fazendo uma análise mesmo bem do campo das políticas públicas. Que quando se chega no poder junto com as margens da sociedade, junto com as pessoas de segunda classe, né, no livrozinho que eu mostrei para vocês, junto das populações periféricas, junto das populações marginais, das populações pobres, essas pessoas têm muito o que dizer sobre a pobreza, sobre a falta de comida, sobre a falta de saúde, de assistência de saúde. Então, nós tivemos aí políticas públicas muito robustas, porque o PT foi criado ali, né, no sindicato. Então, ele está na esteira da classe trabalhadora. Ok, ele faz uma conciliação de classe, ele sobe ao poder junto com um grande empresário, muito bem, isso tudo a gente pode também discutir, e quero dizer aí para você que está escutando que pode ficar bem tranquilo, tá? Porque se o Lula ganhar, tá tudo bem. Todo mundo diz, não, porque nós vamos virar uma Venezuela, nós não vamos. O Lula foi presidente, quando o Lula foi presidente, foi quando o risco de investimento caiu a quase zero. Foi quando os bancos ganharam mais lucros, foi quando o Lula foi presidente. A Dilma Rousseff foi a pessoa que mais armou as Forças Armadas. Então, assim, ó, essa conversinha que diz, não, porque são tudo comunista, porque nós não vamos ter que... Não, nós não vamos nada. Nada vai acontecer assim, como as pessoas dizem. Porque nós já vivemos esses governos e a gente já sabe o que acontece. Então, feito esse parêntese, né, o governo progressista, então, ele entra com os movimentos sociais. E aí as populações negras vão bater na mesa, as mulheres vão bater na mesa, as populações indígenas também, o movimento LGBTQI+, também, toda essa galera teve representatividade nos governos progressistas, todos. Então, isso faz uma grande diferença na sociedade. Primeiro, porque tu tem política pública. Depois, tu tem representatividade no poder. Tem alguém que sabe muito bem o que se precisa. Então, nesse momento aí dramático que a gente está vivendo, eu diria que uma das coisas importantes para a gente fazer um movimento aí, né? É a gente conhecer, é a gente compreender os fenômenos, a gente precisa compreender as coisas. A gente precisa saber votar. A gente precisa compreender em quem que a gente está votando, a gente precisa entender quem faz o quê. O que pode fazer um presidente, o que pode fazer a Câmara, o que pode fazer o Senado, o que pode fazer o prefeito da cidade, o que faz o vereador. Quais são os nossos direitos de saúde, de educação, de saneamento básico? Porque quando a gente começa a compreender os fatos, compreender as coisas, fica mais difícil de passarem a perna na gente, né? Por isso que a gente tem que aprender a matemática, porque a gente tem que cuidar para não nos roubarem no troco, por exemplo. Então é mais ou menos isso. Assim como a gente tem que aprender a matemática para não nos roubarem no troco, a gente tem que compreender a sociedade, como ela se organiza economicamente. Inclusive, a Lélia tem um texto muito bonito que é Mulheres,
Mulher, não é... Peraí, vou dizer para vocês até o título. Onde ela vai fazer uma discussão econômica sobre o Brasil, e que eu tenho uma aluna sempre que me diz que, nossa, professora, esse texto é muito difícil. Mas eu sempre digo para ela, mas não é não, tem que ler. Só porque ela inclui muitas questões que a gente desconhece, que é a questão econômica, e que a gente precisa conhecer. Porque se a gente conhece, a gente é muito menos passado para trás. E então, primeiro texto dela, que quero dizer para vocês procurarem para ler, A Mulher Negra na Sociedade Brasileira. Aí ela vai falar bastante sobre desigualdade, e depois ela vai ter um outro texto muito interessante, que é Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Eu acho que esses dois textos, assim. Aí tem um texto que ela fala sobre economia, que me fugiu o título dele. Mas o que eu quero dizer, ao fim e ao cabo, é isso. A gente precisa conhecer a economia do país, a gente precisa conhecer a sociedade. Não é à toa que este governo vive atacando as ciências humanas e sociais. Por que ele faz isso? Depois ele quer contar para mim que ele não tem ideologia. Quem tem ideologia é outras pessoas. Como assim não tem ideologia? Qual o problema, então, em que as estudantes aprendam sobre economia, sobre sociologia, filosofia? Qual é a preocupação? Que as pessoas comecem a compreender os processos de desigualdade e compreendendo se organizem, ou em compreendendo passem a votar melhor, ou compreendendo suspeitem de um juiz que prende a pessoa sem o mínimo de prova e depois vira ministro, entende? Então, essas coisas que a gente precisa estar atento, e para isso a gente tem que estudar ciências humanas e sociais. E eu suspeito que existe o Darcy Ribeiro já disse isso, né? Que ele disse que o problema da educação no Brasil, ele não é um problema, ele é um projeto. Então, por isso que nós estamos sempre com um problema na educação. O que nós vamos fazer? Não tem dinheiro. Vamos tirar isso. Vamos fazer tal coisa. Né? Porque existe aí... É bem mais simples ter uma população que compreenda pouco. Aí eu tenho mais poder de manejo sobre ela, né? Então, compreender é a grande sacada. Acho que é isso. Eu gostei muito também dessa tua fala, sabe? E principalmente da autora que tu tinha comentado nesse outro livro que tu nos mostrou. Lélia Gonzalez? Sim. Que tu destacou algumas coisas que eu gostei muito. Ela é uma mulher especial, o que eu posso dizer para vocês é isso. Vale muito a pena ler ela. Eu gostei muito da mulher que tu destacou, ela. E eu gostaria de fazer uma pergunta complementar. Tu falou ali sobre o sexismo. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre. Muito bem. Bom, vocês sabem que a gente vive num momento com muitas piadas, né? Sexistas, e muito um governo que tem um problema com as mulheres. Tem um problema com as mulheres. Então, por esse motivo, eles sempre têm piadas de péssimo gosto, né? Umas piadas, inclusive, que já rendeu alguns processos na justiça, porque entendem as mulheres como sendo
inferiores aos homens. Então, acho que é isso. Isso vocês percebem como, por exemplo, o governo tem uma mulher só, né? O governo. E vira e mexe, o pessoal aí tá com problema na justiça, porque ataca as mulheres. Então, ele é um governo profundamente sexista. Ele se entende como superior ao sexo feminino. E ele entende que esse sexo feminino, ele é menor, ele precisa do masculino. Então, nós somos menor. E é por isso que ele diz todas aquelas coisas que ele diz, né? Ele não gosta das mulheres, ele entende a gente como seres inferiores e que, de preferência, que a gente fique em casa lavando roupa e estendendo roupa. Nada contra lavar roupa e estender roupa. Eu também lavo roupa e também estendo roupa. A nossa questão é, eu preciso fazer isso porque eu nasci com uma vagina? Ou isso é uma questão que deve ser compartilhado com todas as pessoas que estão na casa? Então, nós estamos nesse momento num governo tão sexista que teve uma fala aí sobre a vacina do atual presidente, que ele disse que a vacina vai fazer com que os homens fiquem de fala fina, né? Que os homens comecem a falar fino. Então, ele geralmente tem essas falas sempre no sentido de diminuir, de fazer menor, de dizer que é de segunda categoria, de dizer que não é bom, de dizer que é pejorativo mesmo, de dizer que esse pessoal aí, essas mulheres, elas servem para sexo, para ficar em casa, arrumando coisa, mas sempre compreendendo que nós temos um intelecto menor, uma compreensão menor, e aí, nessa esteira aí, vai, então, apanha porque gosta mesmo, apanha porque fez alguma coisa errada, então vira tudo muito confuso, né? Muito obscuro isso. Então, nós infelizmente temos agora um exemplo muito grande do que é um governo sexista, que não gosta das mulheres, um governo homofóbico, que não gosta dos gays, LGBTQI-fóbico, que não gosta de ninguém da comunidade, ninguém, LGBT, não, ninguém. E um governo racista nas suas entranhas, né? Se vocês forem colocarem no Google lá falas racistas do presidente, vai vir uma festa, né, de coisas, muitas coisas. Então, é isso que a gente está encarando nesse momento. Então, que bom que a gente pode estar discutindo sobre essas coisas aqui e que a gente possa pensar, né, sobre tudo isso para poder construir um mundo melhor, mais igualitário para todas e para todos. Foi um prazer estar com vocês. A gente que agradece muito a tua presença e tu ter aceitado o nosso convite e ainda mais ter presenteado, né, e compartilhado com a gente essas falas tão importantes, essas referências, apresentado para nós essa mulher maravilhosa que é a Lélia. Então, a gente ficou muito feliz que tu tenha dado esse tempo para conversar e nos explicar, e isso vai servir bastante. A gente vai postar no YouTube e vai servir como conteúdo para as pessoas na nossa escola, principalmente, entenderem e saberem ter uma porta como procurar saber sobre as ações afirmativas e essas questões de gênero. Comentar também que eu agradeço muito tu ter aceitado novamente o nosso convite. Tu enriqueceu a gente com as tuas falas e tu trouxe grandes mulheres no nosso debate de hoje, no nosso encontro. Eu gostei muito e eu prometo ler
cada um dos que tu disse. Que maravilha! Que maravilha! Fico feliz. Fico muito feliz mesmo. A gente precisa estudar e compreender. Compreender muda muitas coisas. Um abraço. Até a próxima. Até um próximo encontro. Agradecemos muito.